Pessoal, bom dia a todos. É uma satisfação muito grande aqui estar com os amigos para fazer essa conversa aqui com o nosso amigo Williams Ruivo, que vai comentar conosco hoje a respeito da indústria de pesca no Brasil dos últimos 70 anos e também a pesca, por assim dizer. Eu vou fazer aqui poucos comentários a respeito do William. O William tem uma experiência muito grande na área de pesquisa, trabalhou no Itaú, trabalhou em R&D de várias empresas, em particular nessas voltadas à indústria de pescado. E agora ele está nesse empreendimento aqui que nós ficamos muito, muito curiosos, né, em trazer que esse assunto aqui da história da pesca e da indústria de pescado dos últimos 70 anos. Eu queria fazer alguns registros aqui, William, vão entrar aqui algumas pessoas, né? Você tem um amigo que está aqui na plataforma, que é o Secomandi. O Secomandi lecionou com você na Uni Santos e te mandou os cumprimentos nesses dias, eu também mandei a ele, né? O Fábio Tatsubo, que é uma pessoa bastante importante aqui no movimento da sustentabilidade, ele é o responsável pelo movimento ODS, não só em Santos, mas na Baixada Santista, e hoje Santos é referência, está nas 3 principais cidades na ONU reconhecidas como efetividade dos movimentos ODS. E ele pediu desculpa pelo fato de não estar aqui, mas já quer conversar com você depois aqui, porque ele está envolvido também nesse assunto de pescado e vamos aqui conversar a respeito. Então, cumprimento a todos que estão aqui, vai entrar mais gente aqui daqui a pouquinho, tá bom? E vamos deixar você falar um pouco, sinta-se à vontade, William, pode conversar, vai pedindo as gravações aqui, nós vamos colocando. E mais uma vez agradeço a você estar dentro aqui do Blue Economy Santos. Muito rapidamente, o Blue Economy Santos é uma iniciativa que nós trouxemos aqui nesse formato de Blue. Já existia uma iniciativa no Rio de Janeiro chamada Envigorando o Rio, nesta mesma linha aí do Gunther Pauli, que é considerado aí no mundo o pai da economia azul. O nosso Matias, né, aqui da Resink Works, que junto com a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, nós somos os responsáveis aqui pela a criação do Blue Santos. E o Blue Santos hoje, fora as suas frentes de trabalho, as suas iniciativas que estão crescendo bastante, a gente agora está com um viés muito forte aqui na parte de treinamento e educação, que eu vou comentar aqui ao final disso, tem servido de inspiração para outras geografias. Então, o estado da Bahia, o estado do Ceará, o estado do Paraná, alguns deles já com o Blue implantado e outros estados aí que a gente vem discutindo. E caminhamos aí também para a criação do Blue Brasil, onde provavelmente Santos vai ser aqui, vamos dizer assim, se fosse um corpo humano, né, seria aqui a cabeça, vamos dizer assim, mas o impulsionador, o propulsor dessa expansão aqui a nível nacional junto conosco. Então, mais uma vez eu agradeço. Depois a gente vai abrir, depois da sua apresentação, a gente vai abrir aqui o microfone para quem quiser se manifestar. Muito bem-vindo, Williams. É um prazer estar com você aqui. Bom dia, mais uma vez obrigado a todos, inclusive por essa introdução do que é o Blue Santos, que muitas pessoas ainda podem não estar totalmente informadas, né? Agradeço ao Gerson, ao Alex Dumont e ao Pedro, a outros participantes da equipe aí que viabilizaram essa minha apresentação, né? Então, você, se me permitir, já posso começar a discorrer um pouco de como surgiu essa ideia do livro, se você acha que assim caminha bem, né? Então, muito bem, eu estou no setor de pescado desde 1973, né? E a partir de 80 eu trabalhei em pesquisa, como você bem, como assistente de pesquisa, depois fui gerenciar a indústria de pesca em vários estados e tal, e nesses anos todos, e continuo trabalhando até hoje, aos 73 anos, né, com muito gosto ainda por esse segmento, né? Então, nessas minhas andanças pelo Brasil todo, eu já morei em vários estados e visitei muitas cidades e indústrias pesqueiras, regiões de pesca, cultivos de diversas naturezas, de tilápia, de pirarucu, de tambaqui, de camarão vanamei, etc. A gente foi reunindo
uma série de visões e interpretações, né, do que eu via, e falei, poxa, não tem nenhum livro que possa tratar ou resgatar, em especial, a memória, né, desses diferentes atores distribuídos ao longo do Brasil, né? Embora existam muitas instituições de pesquisa do norte até o sul do Brasil, algumas bastante históricas e conhecidas, né? Fazem trabalhos assim bastante pontuais e muito interessantes em termos de estatística de produção pesqueira, de análise das produções capturadas e das artes de pesca, uma contribuição bastante interessante e relevante para o segmento, né? Mas eu precisava, sentia a necessidade de resgatar a história dessas pessoas, né? Como as indústrias surgiram, etc., né? E nós, no decorrer dessas coletas e depoimentos, né, do norte ao sul, né, e ainda faltam muitas outras pessoas para serem entrevistadas, sejam no segmento da captura, seja na indústria de processamento, no transporte, na fabricação de equipamentos, né? Nós temos aí várias, na situação de pesquisa também, que nós vamos relatar mais à frente, né? Existem muitas histórias interessantes de indústrias que começaram suas atividades mesmo antes da chegada da energia elétrica nas áreas onde elas estavam instaladas. Então, o único recurso que elas possuíam realmente era o trabalho com o peixe salgado, né? E que depois era prensado, salgado e seco, a maior parte deles, e distribuído para vários lugares do Brasil, não só nas regiões onde elas estavam localizadas, né? Mas para outros estados também. Muita coisa foi até mesmo exportada. E antes que eu adentre um pouco mais nessa descrição, eu gostaria, como já fiz, o agradecimento a Blue Santos, né? E também gostaria de agradecer a Brusinox e a Frumar, que aportaram recursos, né, para que a gente desse o passo inicial de recursos para poder se locomover com veículos e pagar diagramadores, revisores, né, e isso tudo ainda está em andamento, né? E também o apoio que nós recebemos, né, do Sindip de Santa Catarina, que é o Sindicato da Indústria da Pesca, né, da Abipesca, sediada em São Paulo, mas com ramificações muito fortes no Brasil, representando o segmento de uma maneira bastante elogiosa, né? E também o Ministério da Pesca e Aquicultura, que nos acolheu em várias reuniões virtuais, né, querendo saber um pouco mais do que era o projeto, né, e nós pudemos, então, descrever qual era a nossa extensão, qual era o nosso objetivo. Ele não tem absolutamente nenhuma vertente ideológica, ele é somente um resgate da história pura e simples, né? A descrição do que foi a vida de cada uma dessas pessoas que participaram e construíram e ainda mantém esse segmento ativo, né? E também a Universidade Federal de Santa Catarina. Nós estamos ainda provocando reuniões com vários segmentos importantes, né? Sejam da esfera do governo, seja de universidades e mesmo de empresas privadas, né, para que canalizem apoio, não só dando-nos depoimentos, mas também algum aporte de recursos para que a gente possa continuar com o livro. Nós temos já programado, a partir de janeiro, um pessoal de Brasília que vai fazer a revisão bibliográfica, um jornalista com muita experiência em várias empresas importantes onde ele trabalhou nessa área de veículo de informação, né? Então, nós contamos com ele para isso, e também nós temos um grupo que faz a parte de recuperação, melhoramento das fotos e a diagramação. Então, nós temos um grupo, só que é um grupo que precisa ser remunerado, né? E também nós temos os entrevistadores que nós selecionamos por amizade e também pela capacitação de cada um deles, de norte a sul do país. São ou engenheiro de alimentos ou um engenheiro de pesca, né? Que nós identificamos ao longo do Brasil que precisam se deslocar até as diferentes indústrias, os diferentes pontos de coleta de informações para fazer as entrevistas, né? E esse pessoal, lógico, tem despesas de carro, de alimentação, muitas vezes até hospedagem, e tudo isso realmente requer um apoio, né? E é com isso que também nós contamos. Partimos agora para uma proposta de venda antecipada de alguns exemplares, né, para que a gente também possa
ter essa canalização de recursos, né? E nós temos, como eu falei, ao longo desses anos, dessa trajetória bastante longa, né, muita coleção de informações que o público, depois que tiver acesso ao livro, né, que terá distribuição gratuita, vamos dizer, para as instituições de pesquisa, de ensino, né, para os sindicatos. Então, e somente uma fração desses livros é que efetivamente será vendida, né, até por uma questão de para que esse livro possa ter uma penetração, uma finalidade maior, né? E então todas as instituições de ensino, pesquisa e tal, e órgãos do governo receberão um exemplar, né? E outras pessoas nós contamos que façam a sua contrapartida, né? E nós também selecionamos, enviamos a direção, a coordenação desse podcast, né, algumas imagens, né, que se o pessoal achar por bem ir liberando algumas, nós podemos até passar a conversar sobre elas, né? Fiquem à vontade em relação a isso também. Não, queremos sim, Williams, o Pedro está preparado e a gente vai fazendo isso aqui com muito gosto. As imagens são muito boas. Pedro, por favor. Aí você vai interrompendo conforme você queira, Williams, tá bom? Ok, obrigado. Se tecer comentários mais longos, fica à vontade. Isso. Essa é uma imagem básica que eu uso nas apresentações que eu divulgo o trabalho, né, para que todos possam ter uma noção, porque muitos engenheiros de pesca, engenheiros de alimentos, engenheiros aquícolas, né, engenheiros de produção, né, que estão em formação hoje, né, fazendo suas faculdades, né, certamente encontram, vamos dizer assim, como já são da geração do celular, né, certamente se esqueceram ou não tiveram acesso a que antes havia o telégrafo, depois houve o telex, que eu usei muito em minha vida, né? Depois veio o fax, depois veio o telefone que não tinha imagem ainda, né? O celular que não tinha imagem, depois veio o telefone com imagem, com tudo. Então, o pulo, o ganho de conhecimento, de transmissão de informações foi muito grande, mas eu cheguei a trabalhar com essa balança de dois pratos, assim como muitas mercearias antigas ainda, em alguns lugares do Brasil, ainda tem, né? Porque quando faltava energia na indústria, nós poderíamos parar a produção. Então, uma parte da produção de Santa Catarina, eu iniciei trabalhando na indústria, na antiga Krause, né, que ela não existe mais hoje, mas foi uma empresa muito interessante, trabalhando antes mesmo da energia elétrica chegar no frigorífico, né? Trabalhava uma parte da produção com esse tipo de produto. E para vocês terem uma ideia, essa indústria foi se modernizando, trouxe barcos dos Estados Unidos, né? Foi ampliando suas instalações e ela passou a produzir para Nestlé em marca própria, camarão Sete Barbas, que nós fazíamos lá, né? Congelado em armário de placa, que era uma tecnologia bastante interessante para aquela época, de 1980 que eu estou falando, né? E nós também tínhamos produção para a Red Lobster, que é uma cadeia americana de restaurantes muito importante, bastante conhecida, né? E exportávamos para a França, exportávamos para o Japão, exportávamos para a Argentina. Então, para vocês verem que a coisa foi evoluindo muito. E uma das câmaras dessa empresa, para vocês terem uma ideia, ela tinha parede de tijolos duplo, deitado, e dentro, preenchendo essa parede, era palha de arroz como isolante térmico, né? As demais câmaras não, já eram de alvenaria, né? Recobertas com placas de isopor, né? Tela metálica e revestimento de cimento, né? Então, somente uma outra empresa, depois foi mais modernizada, mais recente, que tinha câmaras com isopainel, que todo mundo conhece hoje, que é facilmente construída em uma semana, você levanta, tendo o galpão já feito, né? Levanta um frigorífico rapidamente, as paredes, né? E ao lado dessa balancinha de dois pratos, né, nós temos ali um equipamento que nós chamamos de balança dinâmica, que tem vários bracinhos que estão ali no horizontal. Você coloca os produtos ali e na parte do lado esquerdo, cada filezinho ou cada camarão que você colocar, cada peça, é pesado individualmente. O equipamento memoriza e naquele bracinho vai selecionando, olha, aqui eu quero que pese de 100 a 120 gramas, ele vai separando, de 121 a 140 gramas, ou seja, é uma
uma pesagem muito dinâmica, muito interessante, muito rápida, que muitas indústrias passaram a adotar mundo afora, né? Abaixo, aí nós temos um carimbo, que antigamente não tinha essas impressoras jato de tinta, como nós temos hoje para as embalagens, que facilmente você vê quando vai ao supermercado. Era tudo no carimbo, né? Com tinta indelével, como a gente chama, né? Que não se apagava nem nada, né? E ao lado direito desse carimbo já tem a impressão jato de tinta, que você coloca o código de barras, coloca a data de fabricação, lote, validades, etc., né? Naquela imagem de tela de computador ali à direita, tem um filé de salmão e vários riscos, né? Na vertical, né? Isso demonstra o quê? Que você pode pegar um filé de salmão ou um filé de peixe de qualquer outra espécie, né? Colocar nesse equipamento, ele vai fazer o escaneamento da área, do comprimento, da espessura, etc. e tal, e você programa, eu quero que corte com 1 quilo, quero que corte com 120 gramas ou 200 gramas, né? E esse equipamento vai cortar com precisão esse salmão em vários pedaços, ou bacalhau, seja o que for, né? Então, nós temos aí, aliados à tecnologia, foram se desenvolvendo inúmeras coisas. Aí embaixo, nessa carroça escrito gelo, puxada ainda por animais, né? Isso é uma de Santos, aí no centro de Santos, né? E tive o prazer de entrevistar o senhor Pedro Klink, da indústria Pescados Vila. Ele foi dono de barcos também, depois vendeu, se concentrou basicamente no frigorífico, né? O filho dele já assumiu, o Vitor, o comando da empresa atualmente, né? Estão terminando de construir uma outra unidade agora lá na Ponta da Praia, né? E o vô do Vitor, né, o pai desse senhor Pedro Klink, foi o primeiro a fabricar gelo em Santos, né, para atender as demandas dos barcos de passageiros e barcos de transporte de barcos mercantis, vamos dizer assim, também eram mistos e tinham barcos os barcos de passageiro praticamente nem existiam dentro dos barcos mercantis, né, de carga, que existiam ali alguns camarotes para que algumas pessoas pudessem viajar e tal, né, uma parcela que foi crescendo ano a ano, para vocês terem ideia de como a coisa evoluiu, né? E do lado direito nós temos o que nós chamamos hoje, a exemplo da ovelha Dolly, né, que foi criada a partir de reprodução celular, né? Nós já temos no Rio de Janeiro uma empresa, né, que já está fabricando, já domina a tecnologia para 3 espécies de pescado em termos de reprodução a partir das células. Então, nós partimos lá da balancinha, do peixe salgado, que ainda não tinha energia, né, para a reprodução hoje celular de peixe, né, ou até a produção também de células por impressão 3D, né, que isso vai ganhar seu mercado, sua fatia de mercado, terá seu nicho de consumo, não tenha dúvida nenhuma, né? Então, é somente mostrar que nessa trajetória toda, nós temos muitas histórias para contar. A gente tem certeza que quem se aderir ao projeto, seja como colaborador, seja como doador, seja como um entrevistado, ao final ele vai estar gerando um documento absolutamente fantástico para muitas gerações e reconhecimento daqueles que suaram a camisa para construir todo esse segmento que hoje nós vemos implantado no Brasil. O próximo, por favor. Aí nós temos também uma outra, já que nós estamos aí baseados nessa podcast umbilicalmente ligado a Santos, né, onde eu morei por muitos anos, estudei e tudo mais, né, nós tínhamos lá na Ponta da Praia, onde hoje está sendo construído o novo Senai, né, nos anos de 72, 73, ainda era possível, né, observar, logo na entrada do Senai, barcos de madeira, através de um vidro enorme que existiam umas janelas lá, que foram feitos e a partir de 1960, 64, como mostra essa foto, né, nós recuperamos esse material gentilmente pelo Senai de São Paulo, né, que nos deu entrevista e concedeu alguns materiais. Era uma escola de aprendizes de carpintaria, exatamente para dar apoio ao recém-formado curso de engenharia naval na Poli-USP. Então, os engenheiros da USP falaram, poxa, nós vamos nos formar, né, vamos estar com alta capacitação para fazer projetos de barcos, de balsas, de uma série de coisas, né? Mas cadê a mão de obra que pode nos ajudar a nível técnico na construção? Então, o Senai, brilhantemente, já desde aquela época, né, a gente tem muito orgulho do que a gente chama de Senai, Sebrae, Sesc,
todas essas letras S, né, que realmente trazem muita contribuição ao Brasil, né? Então, está aí uma contribuição que o Senai deu bastante grande para jovens a partir de 14 anos. Né? Isso foi uma coisa bem interessante. Infelizmente, não ficou nenhum barco desse para contar história, vamos dizer, né? Mas eles tiveram uma realização bastante importante. O próximo, por favor. Aí tem o Williams de bigode, alimentando uma máquina que é bastante conhecida hoje, né? Que é despolpador ou a carne mecanicamente separada, como o pessoal usa chamar também, para a produção de hambúrgueres, de barrinhas de peixe, de tirinhas, né? Isso no instituto onde eu trabalhei, junto com o Clésio de Moraes, que era o chefe do departamento lá, da seção, né? E mais um americano do lado esquerdo, que era um consultor, né? Esse equipamento foi doado através de inúmeras parcerias que havia entre o Itaú, essa era a usina piloto de pescado lá no Guarujá, né? Esse equipamento foi doado pela Embaixada do Japão, um equipamento da marca Bibum, né? De muitos anos atrás, e que, felizmente, no Brasil, desde então, dos anos aproximadamente 80, o pessoal passou a produzir equipamento nacional para setor de frango, né? E para o setor de pescado também com bastante qualidade, né? Mas isso é uma foto histórica, provavelmente dos anos 75, 76 aproximadamente, que também vai estar no livro, porque nós vamos falar um pouco do que foi e de como a seção de pescados contribuiu para o setor pesqueiro. Obrigado. O próximo. Aí nós temos uma coisa rara que eu tive o prazer de fazer, que foi embarque de pescado em navio frigorífico. Não havia containers nessa época, era somente porão de navio frigorífico. Então, simplesmente o navio abria a estrutura do porão e os lotes de peixes congelados ou de camarão em caixa, né, em caixas de papelão, eram colocados no porão do navio. Se começasse a chover, fechava-se rapidamente o porão do navio, esperava a chuva passar para retomar o trabalho, né? E depois disso é que realmente começou a ser introduzido, primeiro nos Estados Unidos, que foram os que desenvolveram os contêineres frigoríficos, né? E depois chegaram ao Brasil já nos anos 80, início dos anos 80, né? E abaixo nós vemos ainda uma fábrica de gelo. Essas duas fotos foram cedidas pela Sul Atlântico de Pesca de Itajaí, que já não existe mais, só o terreno, né? Da família Fuch, né? E seu Hilário e o Cassiano, né? Que são que seu Hilário já é falecido, o Cassiano ainda mantém-se na atividade pesqueira, né? E abaixo era o gelo como era produzido. O gelo era produzido como se fosse sorvete hoje em barras de 25 quilos, né? Depois triturado e fornecido para os barcos, né? Através de dutos, de calhas, né, metálicas para poder chegar até o barco. Hoje o gelo já tem outra formatação, é feito em escama e segue por sopro, né, por tubulações flexíveis até o barco, até o interior da indústria. Então, é uma evolução que nós temos que muitas pessoas se esquecem, né, mas, ou talvez nem nunca conheceram, né, mas que efetivamente existiu. E tudo isso é que permitiu as modernidades e o nível que hoje se encontra a indústria pesqueira. O próximo, por favor. Aí nós temos também a contribuição de um grande amigo com quem trabalhei, Salvador Siciliano, né, cujo pai veio da Itália como migrante, trabalhava na agricultura, e chegando em São Paulo, eles conseguiram, com muito esforço, com o trabalho da família, dos filhos, da esposa, de todos, né, montar uma feira, montar uma barraca na feira, né, e vender pescado, né? E eles gostavam, italianos, fala com muita eloquência, gosta de conversar com todo mundo, então eles foram rapidamente aceitos pela comunidade, e que na época ele dizia que na barraca deles cada peixe era nomeado com os nomes de diversos países. Então, o peixe estava escrito no idioma japonês, né? No espanhol, o equivalente do espanhol, e italiano. Então, as comunidades que eram muito mais intensas nessa época, né? Que vinham migrando do exterior da Europa e da Ásia também para o Brasil, né? Se identificavam com aquelas placas escritas no idioma deles,
e isso criou um vínculo bastante interessante, né? E esse caminhão que eles compraram, americano, né? Que já estava no Brasil como exportação dos Estados Unidos, né? Eles conseguiram colocar uma carroceria toda inox por dentro, né? E foi um ganho bastante grande em termos de qualidade, né? Então, para a gente ver que as coisas vão evoluindo de uma maneira sempre construtiva, nunca retroativa, né? E tudo isso nós temos que resgatar e valorizar, senão vai se perder com o tempo, né? O próximo. Aí nós temos um colega que é engenheiro de pesca, um dos primeiros formandos da universidade, do curso de engenharia de pesca em Recife, né? É o Felipe. E ele estava fazendo a navegação por sextante. Na época, ele tinha já formado como engenheiro de pesca, feito curso de navegação para alto mar, etc. E não havia capitães suficientes para conduzir os barcos de pesquisa à época. Então, ele mesmo, como pesquisador, né, tinha a dupla tarefa de levantar dados oceanográficos e de captura, de testes com redes, etc., e conduzir as embarcações para seus diferentes destinos. Então, nós fizemos ele foi entrevistado já por nós, né? E ele, depois de trabalhar muitos anos também nessa área de pesquisa com recursos marinhos, ele montou a própria empresa dele, que hoje é de redes de pesca mais voltadas para aquicultura, basicamente, né? Proteções de tanques, etc., e não mais para capturas no mar, vamos dizer assim, né? Mas teve um destaque bastante importante na formação de outros capitães e na realização de vários trabalhos que ele possibilitava a saída de barcos que não tinham o capitão com a qualificação suficiente, né? Ele mesmo chegou a implantar num outro barco tangones com 16 metros cada um, feitos de eucalipto, imaginem, né? Para poder fazer pesca de superfície, de arraste, uma série de testes que, na época, não havia equipamentos. Então, havia muita improvisação, mas geração de conhecimento, de produção científica, né? O próximo, por favor. Bom, o livro está dividido entre vários segmentos, né? Nós vamos reservar, já está reservado, aliás, né, espaço para o Ministério da Pesca dar seu depoimento, né? Assim como o IBAMA, como órgãos de pesquisa ligados ao segmento pesqueiro, né? Assim como o pessoal da estatística pesqueira. E também nós dividimos, eu tenho mais de 30 e tantas páginas que vim colecionando nos últimos 15 anos sobre dados de interesse do segmento, né? Uma cronologia de fatos importantes, como nós chamamos o capítulo. Então, ali, por 30 e poucas páginas, vocês irão descobrir muitas coisas absolutamente fantásticas, né, que aconteceram no Brasil, contribuições, descobrimentos, os mais diversos possíveis, e as leis mais importantes, uma leitura bastante agradável, né? E nós trazemos coisas não só de 52 para cá, mas coisas do Brasil colônia também, onde já se falava em cotas de captura e uma série de outras coisas, que redes e cercos de pesca e o uso do sal, que era muito controlado. Então, tem muitas coisas interessantes. E daí nós dividimos o Brasil por áreas geográficas. Então, temos entrevistas do Norte, do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste, né? E com empresas de pesca, na sua grande maioria, né? E também com empresas que construíram equipamentos, né? Seja para captura, seja para navegação. Nós estamos esperando agora um resumo que um amigo nosso, que é engenheiro naval, está entrevistando várias empresas, né, para levantar esses dados sobre os estaleiros, de como eles evoluíram, porque realmente não havia nem planta, havia o prático para fazer os barcos, né? Era o fio de prumo, o barbante e assim por diante para se construir barcos, né? Hoje os estaleiros com chapas de aço, né, constroem com corte laser, uma série de avanços que na época não existiam, né? Então nós temos que também resgatar esse tipo de memória, né? E o próprio transporte frigorífico cresceu muito, os embarques aéreos, né, para atender
a Europa, os Estados Unidos, em sua grande maioria também, né? Foi uma coisa que evoluiu bastante. E essa empresa de Santos faz bastante embarque aéreo para os Estados Unidos de pescado, né? E mesmo com tarifaço e tudo, até os peixes cultivados do Paraná e de São Paulo também têm conseguido chegar nos Estados Unidos, né? Superando barreiras imensas, né? E o Brasil sempre demonstrando muita competência e muita força na questão da continuidade dos esforços, né? E nós, como eu trabalhei em pesquisa e tal, eu senti uma necessidade muito grande de fazer um capítulo, né? Nós contamos com o professor Alex também nesse sentido, né? De aplicar esse questionário para várias instituições do Brasil, Alex Augusto, né? Quero dizer, levantando quem no Brasil escreveu trabalhos que possam ou contribuir com o setor de captura, de industrialização, né, de comercialização. Quem contribui nesse sentido? Porque hoje o empresário, embora tenha acesso da inteligência artificial, da internet, né, nós quisemos, com isso, relatar o nome do trabalho, né, e os pesquisadores, que quem tiver interesse, o empresário que tiver interesse em fazer aproveitamento da escama, por exemplo, né, ou da pele, ou das vísceras do peixe, ou como se faz uma salga, uma defumação fria ou a quente, várias coisas, né? Ensilado, químico, biológico, etc. Né? Estudos de vida de prateleira, uma série de coisas. Né? Então, nós reunimos por ordem alfabética, então começa com o abate humanitário, mas vai até a letra Z, né? Esse trabalho tem mais de 35 páginas, relatando o que foi possível nós conquistarmos de coleta de informações, né? Do título do trabalho, nesse caso é Métodos de Abate e Qualidade de Carne, da Carne do Peixe, né? E os pesquisadores que trabalharam nesse assunto, né? Assim, o empresário, vendo o nome do pesquisador, pode entrar em contato e contratar esse pesquisador, amplia a possibilidade do pesquisador não só ter seus ganhos e suas atribuições dentro das paredes da universidade, mas extrapolar esse serviço, fazer essa prestação de serviço, essa extensão do conhecimento para o setor, que é o setor produtivo, a indústria, né? E o cultivo, que está gerando alimento. Nós estamos falando de pescado aqui, mas pescado entende-se, entre aspas, como alimento, não é só pescado. Né? Pescado é uma palavra que reúne os termos de peixe, mariscos, crustáceos, né? Sejam polvo, lagosta, camarão, né? E ostras, né? Tudo isso é chamado de pescado, segundo a designação do Ministério da Agricultura, com a palavra síntese, né? Sejam de cultivo ou sejam de captura, né? Então, esse capítulo aí, que é contribuição da pesquisa científica para o desenvolvimento da indústria, nós estamos bastante oportunos de fazer. E também entrevistamos pessoas que representaram o Brasil em missões internacionais, sejam através da Embaixada do Brasil, coordenando equipes no exterior, né? Sejam na questão do atum, vamos dizer, das tratativas do atum, que nós tivemos até um pesquisador brasileiro que já é falecido, o Fábio Azim, que foi presidente, chegou a presidente do Comitê Internacional de Conservação do Atum Atlântico, né, com uma posição bastante elogiada, né? Foi uma pessoa realmente bastante afortunada em termos de conhecimento e de coordenação de trabalhos, né? E o embaixador Adil, que recentemente nos deu uma entrevista, contando de como foi a interface dele, né, nesse trabalho de ajudar o país a ser representado lá fora, né? Mas eu tive a sorte e o prazer também de trabalhar com o Dr. Guilherme e o Dr. Cícero, do Ministério da Agricultura de Brasília, né, nas reuniões preparatórias do Mercosul. Então, nós íamos ao Mercosul, dividimos o quarto, né, para economizar dinheiro, porque não havia verba suficiente o tempo todo. Eu passava o chapéu nas empresas, vamos chamar assim, de Santos, pedindo $50 para um, $100 para outro, né? E nisso a Nipo Brasileira, a Fragata e outras empresas nos ajudaram, né, naquele momento, para poder viajar e representar os interesses do Brasil nas discussões para o Mercosul, né? Então, essas coisas que vemos hoje, né,
demandaram muito esforço, né? E o doutor Guilherme também representou o Brasil na Suíça, ficou morando muitos anos lá, também ficou morando em Bruxelas, defendendo os interesses do Brasil em comitês, em normas e perante a construção da comunidade europeia, né? E sem deixar de citar outros tantos amigos e colegas do Ministério da Agricultura, são inúmeros, né? Mas uma figura bastante lembrada com muito carinho é o Dr. Célio Faulhaber, né? Ele, em 1967, ele é nascido em Santa Catarina, visitando uma indústria, visitando os parentes, ele encontrou um balcão de cozinha que se compra hoje aí em vários lugares, né, de 2 metros no máximo de comprimento, né, em inox, né, e achou aquilo maravilhoso, porque uma boa parte da indústria ainda usava madeira para processamento do pescado, como mesas de superfície de madeira. Então, ele procurou saber quem era essa empresa que tinha feito esse tampo de inox, se ela não poderia fazer umas mesas de inox para a indústria de pescado e substituindo aos poucos as mesas de madeira. E tiveram a grande satisfação de encontrar a empresa Fischer, né, que nasceu em Brusque, né, de uma pequena oficina de bicicleta, e depois foi crescendo um pouco mais e fazia esses balcões de madeira, e passaram, a partir desse momento, a construir equipamentos para a indústria da pesca, e isso permitiu, o Dr. Célio foi o catalisador desse processo, né? E seu Ingo Fischer também teve a grata satisfação de entrevistá-lo, ele já está com mais de 84 anos, né? Completamente lúcido, né? Foi uma pessoa bem interessante nesse processo, e por muitos anos eles produziram, modernizaram e introduziram os equipamentos de pescado nesse Brasil todo, né? E, passado um tempo, se focaram em outras coisas, como as que são conhecidas hoje, né, como os fogões e bicicletas e casas pré-moldadas, etc., e cederam para os engenheiros que trabalhavam com eles todas as plantas, os equipamentos, para que os engenheiros passassem, a partir desse momento, assumissem, constituíssem uma outra empresa e dessem seguimento nessa questão do pescado. E aí nasceu, então, a Brusinox, que nos reconheceu o nosso esforço, como falei já no início, e deu também seu apoio, seu aporte, né, no início do projeto, para que a gente pudesse dar continuidade e seguir os passos, né? Então, a indústria, todo mundo que teve importância nesse segmento, e a importância do aço inox no Brasil, eu escrevo um pequeno trecho no capítulo dedicado aos equipamentos, às indústrias de equipamentos, né, sobre a importância do aço inox no Brasil. Vocês imaginem hoje se os hospitais, né, e restaurantes e vários outros segmentos, né, da produção de alimentos, de farmácia, químicos, etc., não tivesse o equipamento inox para trabalhar. Realmente, as contaminações seriam tremendas, imensas, né? Então, a inox teve uma participação bastante importante no segmento pesqueiro também. Próximo, por favor. Aí é um exemplo de uma indústria bastante antiga instalada lá na cidade de Rio Grande, que foi um polo pesqueiro muitíssimo importante para o Brasil. Ele rivalizava com o Pará. Então, o Pará e o Rio Grande do Sul sempre ficavam rivalizando em termos de volume da produção pesqueira, né? E o interessante é vocês verem que essa indústria, que produz filés de peixe, camarão, né, para exportação, etc., né? Também até peixe para maionese, como vocês podem ver, caviar também, né? Chegava a produzir conservas de milho, né? de pêssego, algumas lá do sul faziam conservas até de morango, né? E também de ervilha, né? Porque elas diversificavam, conforme havia safra na região e poucas empresas para processar, eles criaram linhas capazes de aproveitar e se integrarem à comunidade produtiva como um arranjo produtivo da região, para que elas não ficassem na mão com tanta produção, já que eles tinham todo o conhecimento de frio, de calor, né, de fluxos de trabalho, indústria e tal. Então, para eles não foi nenhuma dificuldade passarem a produzir outras coisas. Assim também foi a Furtado, assim também foi esqueci o outro nome agora da empresa, a Torquato Pontes, depois também tem o Balester, outras empresas lá de Rio Grande bastante importantes, né, passaram a também fazer essas conservas de frutas e vegetais também. O próximo, por favor.
Essa é uma capa bastante icônica de uma revista que eu tive a sorte de ser agraciado por meu amigo Cabinho, né? É o apelido dele, mas é uma pessoa, José Firmino, né? Muito boa gente e trabalha até hoje para o grupo da Natubras lá de Pissarras e Penha e Navegantes. Eles estão em vários setores, né? Em 1989, esse grupo Leal Santos já estava fazendo 100 anos, e de lá para cá já se passaram muito mais anos, né? Então é interessante, no livro também nós vamos colocar aspectos e fotos, né? Citando sempre a fonte, claro, né? E estou para ir a Rio Grande em breve para fazer entrevista ao vivo com esse pessoal, né? E o livro, para vocês terem uma ideia, com todas as dificuldades que nós tivemos e ainda temos, já está com 400 páginas, né? E não estou preocupado com o volume, não, olha, maravilhoso, tem 400 páginas, não estou preocupado só com o volume, estou preocupado com a qualidade também do material, com a leitura fluida, interessante, dinâmica, né? Que os leitores possam ter e guardarem isso com muito carinho, né? E é isso que nós temos ainda para desenvolver muitas entrevistas importantes, né? Mas já colecionamos um material bastante rico, mas ainda faltam empresas cruciais para serem entrevistadas, né? O próximo, por favor. Aí é um outro exemplo da Pescal, que eu resgatei essa foto do meu próprio arquivo mesmo, como era feita a salga de peixe antigamente, né? Que a produção pesqueira era tão grande, né, que o pessoal salgava o peixe em camadas alternadas, peixe e sal, e colocava na prensa para acelerar a remoção da água, né? E depois alguns ainda eram secos, né, deixados em estufas, protegidas com tela para evitar as moscas e tal, mas era assim, nessa situação que muito pescado foi distribuído para o Brasil e alimentando gerações, obras, famílias, etc. Sabe? Obras de construção civil, as mais diversas, né? Era a maneira de fazer o alimento chegar em locais onde não havia refrigeração. Então, está aí a importância das tecnologias que algumas empresas jamais viraram as costas e souberam aproveitar os recursos que tinham. Próximo. Aí já é uma coisa bastante mais moderna, que é um projeto onde eu trabalhei também no Rio Grande do Norte, em Natal. Foram barcos arrendados do Japão, em arrendamentos internacionais, totalmente transparentes, 100% regulamentados e tal, né? Voltados à captura do atum, com congelamento a menos 60 graus, ou seja, eram barcos fábricas, né? Esse peixe congelado a menos 60 graus, 95%, 98% do peixe que era trazido para bordo do barco chegava vivo, ou seja, era um frescor absoluto, uma coisa maravilhosa, né? Em menos de 15 minutos, eles eram insensibilizados, né, com uma vareta de inox, né, para eles não se debaterem, eram descabeçados, eram sangrados, eviscerados e levados no porão para o congelamento a menos 60 graus. Ou seja, a qualidade era uma coisa... eram produtos para aquele mercado de tsukuji no Japão, né, onde se faz a venda de produto para fazer sashimi, para sushi, esse tipo de coisa, com uma altíssima qualidade. Eram barcos que ficavam 90 dias no mar e cada um trazia, em média, 350 toneladas de atum, né? Isso possibilitou o Brasil absorver essa tecnologia da captura nessa profundidade. Eles capturavam em 400, 500 metros de profundidade, e é importante fazer essa ressalva. Não competiam com os barcos atuneiros do Brasil, que capturavam nas profundidades de 100, 150 metros. Eram outros lotes, eram outros cardumes de atum, né? Porque houve muita polêmica em relação a isso, né? Mas isso foi desfeito ao longo do tempo, né? E eram 11 barcos ao todo, né? Trabalharam 2 anos, foi uma coisa bastante interessante que aconteceu no Brasil. Nós tivemos que treinar muitos pescadores para poder embarcar no mar, trouxemos instrutores do Japão, havia tradutores que trabalharam conosco 24 horas, dando treinamento para pescadores. Então, foi um trabalho bastante intenso, né? Porque uma parte da tripulação tinha que ser brasileira, né? E isso foi um momento do Brasil bastante expressivo, né? Nós também, a nível de Brasil, em Santos, cheguei a contribuir também nos anos, talvez,
88, 89, eu não me lembro bem, com uma empresa Kawai Suisan, que chegou até a arrendar, numa parceria, o barco do Instituto de Pesca, o Orion, ou Orion, como chamam, né, para instalar aquelas bobinas de monofilamento de nylon para fazer a substituição dos cabos de aço que eram então utilizados para a captura dessa mesma espécie de atum da meca, como se chama, ou espadarte, né? E que eram peixes de alto mar, né? Então, mais uma vez, a gente contribuiu também com esses barcos, né, para a absorção dessas novas tecnologias, né, de substituição de equipamentos por outros equipamentos, utilização de cartas náuticas que chegavam por fax, né, com a temperatura da superfície da água, o pessoal fazia as capturas mais técnicas, mais dirigidas, né, do que simplesmente achar que vamos viajar para o norte ou para o sul, né, assim, de uma maneira aleatória, não, era uma captura mais científica. E em Santos também nós tivemos a possibilidade de contribuir com barcos de 90 metros de comprimento já, para a captura do calamar, né, ao longo do território brasileiro, sempre nas 200 milhas, sempre com observadores de bordo, né, para registrar todas as informações, né, e os dados eram enviados diretamente ao governo, que faz a gestão dessas informações, né, tudo absolutamente às claras, né, e esses barcos tiveram também um desempenho bastante interessante, ou seja, o Brasil tem recursos que às vezes passam pelo litoral do Brasil, migram para outras áreas, ou estão em outras profundidades que não estão sendo atingidas, e o Brasil tem essa necessidade de fazer novos barcos, pesquisar com mais intensidade, né, mais intensificação, onde estão esses recursos, de que maneira podemos capturar da forma mais econômica possível, mais rentável, né? E faltam trabalhos nessa área de economia pesqueira, né? Isso realmente poucas pessoas têm se dedicado a isso, né? E realmente isso é muito importante para a nação, porque muitos recursos são migratórios, passam e outros países vão coletar, capturar a partir fora das 200 milhas, né? E outros recursos estão aí disponíveis, né? Em áreas que o Brasil ainda precisa de alguma maneira descobrir. Nós tivemos o Instituto de Pesca de Santos com muitas contribuições em frentes as mais diversas possíveis, né? Inclusive na captura de polvo, né? Eles foram pioneiros em fazer alguns trabalhos com potes, etc. e tal, mas na época ninguém se interessou em adotar essa tecnologia do Instituto de Pesca. Anos depois, veio a se fazer isso de uma maneira mais comercial, né? Então, houve um descompasso entre a oferta da informação e a sensibilização de quem pudesse estar usando esses dados. Mas, felizmente, tempos depois, a captura do polvo virou uma realidade, né? O próximo, por favor. Aí nós temos também outro exemplo de barco-fábrica. Nós temos no Brasil 3 barcos-fábricas aprovados somente para o pescado, né? Esse é um deles, esse captura camarão de profundidade, o camarão carabineiro, como chamamos, em 500, 700, 800 metros de profundidade, que muitos anos atrás eram capturados pelos espanhóis, né? Mediante concessões, claro, né? Mas isso há muitos anos atrás, 30 anos atrás, e eram exportados e processados a bordo. Esse barco tem todo o salão de produção, túnel de congelamentos, setor de embalagem, né? Lavanderia a bordo, né? Eu tive o prazer de fazer o processo para aprovação desse barco perante o CIF, né? E o barco está em plena atividade, capturando caranguejo de profundidade, o camarão carabineiro, né? E é um pessoal que começou com o barco, a história dele é bastante interessante, do Manuel, começou como tripulante de barco, depois com muito esforço chegou a comandante do barco, comprou seu primeiro barco, os irmãos dele trabalham até hoje na captura também de camarão, e ele vendeu o barco de peixe-sapo que ele tinha, com muita capacidade, muita técnica, ele passou a capturar esse peixe, permitiu ao Brasil exportar um recurso que até então não era nem conhecido sequer, né? E depois investiu bastante recurso na construção desse barco-fábrica para o camarão. O próximo, por favor. Aí nós temos outro exemplo que também participei desse projeto para aprovação perante o Ministério da Agricultura. O barco ainda estava em fase de acabamento, né? Voltado, um pessoal de Santa Catarina também, e
para a captura do peixe-sapo e congelamento a bordo, né? Junto com o peixe-sapo também vão congelar o caranguejo de profundidade que venha junto com a captura, né? Então, o Glauco e mais o outro sócio, que agora me falha o nome, desculpa pela omissão, muita gente na cabeça que estão à frente desse projeto, né? Já em plena atividade, né? O próximo. Aí nós temos um exemplo interessante também de como a tecnologia foi melhorando ao longo dos anos, né? As latas de sardinha antigamente eram bastante duras, né? Difíceis de abrir, e foram criadas essas chaves, né? Para se levantar a tampa da lata. Essas eram latas de Portugal, que tem bastante tradição na produção de conservas. Daí nós vamos contar um pouquinho da história da conserva no Brasil. E depois, mais recentemente, o pessoal já tem outro tipo de tecnologia. As latas cresceram muito, foram de folha de Flandres para alumínio, e com aquele sistema Easy Open para abrir a tampa. Houve muitas modificações bastante interessantes. E o Rio de Janeiro e Santa Catarina foram bastante pioneiros nessa questão do processamento de sardinha, né? Muitos eram portugueses que se instalavam nessas regiões, né? E possibilitaram esse tipo de desenvolvimento desse tipo de indústria, né? E entrevistando recentemente o professor Geraldo Abreu, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi médico veterinário durante muitos anos, pelo Serviço de Inspeção Federal também, e ajudou a transferir muita tecnologia, daí que eu digo, da necessidade da universidade, né, do Instituto de Pesquisa, estarem sempre fazendo essa ponte com a indústria para elevar o nível, né, da indústria, e também trazer problemas da indústria para dentro da instituição, para eles ajudarem a resolver, e cada um no seu quadrado, cada um no seu nível de entendimento, evoluírem simultaneamente, elevando o nível do sarrafo, como se diz popularmente, né? Então, o professor Geraldo me comentou coisas interessantes, assim também como a Antônia, assim também como a Solange, né? Assim também como o pessoal da FEMEP, né? Da Camil, da SMG, da Tours, de outras empresas que a gente já entrevistou, e estamos agora ainda faltando mais 2 ou 3 empresas, né? Estamos aguardando o pessoal também da Camil, mais uma vez, e o pessoal da Robinson Crusoe, lá do Ceará, né? E a Gomes da Costa, para finalizar o material que está sendo trabalhado, né? Esse professor Geraldo comentou que muitas estruturas, estantes de processamento de pré-cozimento da sardinha eram feitas de bambu trançado, que entravam no forno de cozimento, até por falta de material na época de inox ou material metálico, né, que possibilitasse ou facilitasse esse tipo de trabalho para a indústria. Então, para vocês terem ideia de como a coisa foi melhorando gradativamente, sempre progressivamente, sempre para o bem, sempre para a proteção e salvaguarda do consumidor em termos sanitários, né? E para a própria indústria facilitar esses processos de limpeza, de higienização, de controle, de redução de eventuais não conformidades, né? Sempre a indústria hoje e cada vez mais está trabalhando no controle do processo e não mais focada no controle do produto final. Então, para saber se meu produto está bom, eu preciso coletar, esperar o produto ser congelado, esperar o produto ser enlatado, para depois mandar esse produto congelado ou enlatado para o laboratório certificar que ele está bom. Não, isso já não existe mais, né? Há muitos anos, né? Isso é só feita uma análise complementar, adicional, né, confirmatória, mas o controle realmente das indústrias passaram a ser através de cada processo. Controle da temperatura, controle do frio, controle da qualidade da água, controle da higienização das pessoas, né, da limpeza e higienização dos equipamentos. Aí sim se passou a controlar e ter garantia de que ao final do processo, tudo isso já estaria bastante definido, né, bastante assegurado em termos de qualidade, né? E então, o pessoal me comenta bastante também, próprio em Santos havia uma indústria fantástica chamada Alcyon, ali perto da rua 7 de setembro, mais ou menos,
né, que fazia conservas de sardinha altamente sofisticadas, que teriam a plena aceitação no mercado atualmente, que seria as sardinhas daquelas latas retangulares, né? Filés de sardinha com alcaparra, com azeitona, com picles, esse tipo de coisa, eram produtos assim top, realmente de alto nível, que se vê na Europa hoje, né? O pessoal já reproduzia aqui há mais de 30, 40 anos atrás. Infelizmente, a indústria fechou, mas ela continuou em Navegantes, em Santa Catarina, né? Mas não voltaram para produtos assim diferenciados. Ela faz os produtos tradicionais, sardinha em molho de tomate, em óleo ao natural e atum também, né? São indústrias grandes, né? E eu estou esperando de um colega aí de Santos, cujo pai trabalhou nessa empresa, que ele resgate nos arquivos da família algumas imagens, rótulos, coisas que a gente possa colocar no livro também, né? E o próximo, por favor. E já fazendo um contraste com essa lata que nós vimos bastante antiga, que deu origem a uma série de coisas, nós temos já uma nova geração de latas hoje, cujo tampo é transparente. Então, isso é uma inovação bastante grande. Isso eu vi lá no Marrocos, né? Fotografei, porque achei uma coisa bastante... Mas já está no mercado por lá, né? Lógico que tem um valor mais alto um pouco, né? E normalmente as conservas têm um valor assim mais acessível, né? Então, mas sempre tem um segmento, um nicho de mercado que pode consumir esses produtos, né? E as colegas que eu entrevistei do Ministério da Agricultura, que foram gerentes de indústrias também, a exemplo da Beth, da Antônia, da Solange, me comentaram que antigamente, para verificar se a pasteurização tinha sido suficiente, o pessoal pegava, depois de a lata recravada, esterilizada, etc., abria essa lata e apertava entre os dedos a espinha da sardinha. Se a espinha se desfizesse com a pressão dos dedos, é que a esterilização tinha sido suficiente, né, para salvaguardar o produto contra as bactérias, etc., né? Então, vejam que era uma medição empírica, porém ela representava uma verdade, que para a espinha da sardinha se dissolver com a pressão dos dedos é porque ela tinha atingido uma temperatura suficiente para controlar os micro-organismos mais importantes em termos de saúde pública, né? Isso hoje já é feito de uma outra forma, né? E se controla muito mais facilmente esses parâmetros de tempo e temperatura, né, do que essas indicações na mastigação, né, ou mesmo na questão da pressão dos dedos, né? Ou seja, o que nós temos a mostrar para o Brasil em termos de captura, de industrialização, de transporte, de pesquisa, de equipamentos, né, e de como as instituições públicas, né, participaram na construção de tudo isso e ainda participam até hoje, né? Nós já tivemos secretarias de pesca que depois vieram a se tornar ministérios da pesca, depois voltaram à secretaria, hoje foram elevadas novamente a ministério, ao status de Ministério da Pesca, né? Nesse meio tempo, nós tivemos muitos altos e baixos, muitas idas e vindas, né? E até o colega Alex Dumont, que está aí assistindo a nossa fala, participou de vários momentos na construção também de várias instituições aí de legislação, de comitês, de discussões importantes acompanhando o desenvolvimento de tudo isso, né? E nós temos outros inúmeros, centenas, na realidade, de colegas para agradecer, que devidamente no livro serão lembrados, porque muitos têm contribuído com sugestões, outros com estímulos. Não pare, William, siga em frente, e eu jamais vou parar, porque, como se diz na gíria, já passei do meio do campo, já estou quase na marca do pênalti, então jamais vou desistir desse projeto, né? Nós temos muita dificuldade ainda, muito trabalho pela frente, mas o sangue ainda ferve na veia e nós vamos dar continuidade e entregar um trabalho bastante exemplar
para o segmento. E agradeço uma vez mais aí a Blue Economy Santos, né, por essa força que está dando na divulgação desse trabalho, que na realidade não é meu, né, nem será para mim, né, mas será para todo o segmento, né, pesqueiro, institucional e de pesquisa e ensino. Esse é o legado que nós queremos deixar, né? Então, agora, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu estou disponível para resposta. Williams, muito obrigado, viu? Super interessante a sua apresentação, assunto assim que empolga, que prende muito a nossa atenção. Eu fiz aqui já um comentário aqui que atitude nobre, né? Que participar de uma obra dessa, participar não, elaborar uma obra dessa sem que o tema monetização seja o primeiro propósito, né? Mas no sentido de divulgar e de colocar, então é muito louvável isso. O Matias aqui colocou a gente vai abrindo para todos, eu estou só seguindo a ordem aqui, né? Colocou aqui uma pergunta, e você comentou há pouco aqui do Blue. Como que o Blue Santos pode apoiar a finalização do livro e sua divulgação e promoção? Então, eu já havia dito para você aqui que nós vamos fazer uma alta divulgação através das plataformas Blue, não só Santos, mas como Paraná, Bahia e também o estado do Ceará, e onde a gente puder fazer. Então, aqui, mas você comenta, por favor. E como a economia da pesca é um tema que ainda falta saber educação, né? E se o Blue Santos e o Blue Brasil, como eu comentei, né, a gente caminha aí para um Blue Brasil, poderiam propor, né, evidentemente aqui em parceria junto com você, um curso em linha síncrono, né, com algumas aulas síncronas, que a gente pudesse divulgar esse conhecimento que você tem. Então, por favor. Olha, vocês já começaram a contribuição, né, com a abertura dessa possibilidade, né, de divulgação, isso é muito interessante, e o importante é que esse material fique disponível para a gente continuar divulgando para vários colegas, né, e a gente viu que alguns não participaram hoje, certamente por várias razões, né, cada um tem suas atribuições, mas o mais importante é que fique essa memória desse resgate, desse material que vocês vão deixar disponível, né? Olha, nós estamos abertos para todo tipo de parceria, assim como em todos os contatos, inúmeros, centenas que eu fiz, né, buscando instituições e tal, eu abria as mesmas possibilidades. Falei, pessoal, vocês às vezes são uma instituição que já fazem publicação, né, de trabalhos científicos, etc. Então, vocês podem contribuir na revisão do trabalho, na diagramação, alguma coisa assim, né? E então, o que a gente abre para vocês também é essa possibilidade. Vocês, diante do que a gente vai poder falar mais com calma, ou coisas que eu vou idealizar de pontos de integração entre nós, né? Eu vou descrever isso em um e-mail para vocês aí de como efetivamente as janelas e parcerias onde vocês poderiam somar forças conosco, né? Isso fica aberto, fica franqueado para vários setores, vários segmentos dentro desse trabalho. Nós temos muita coisa ainda pela frente para pavimentar a estrada, né? E certamente essa divulgação que você falou para Bahia, Ceará e tantos outros lugares, né? Isso tudo é muito importante na difusão desse livro. A gente tem feito correspondência para muitas e muitas pessoas, né? E para todas as empresas com as quais me correspondo, né? Que eu ainda faço consultoria nessa área de frigoríficos e tal. Então, para todas as empresas que eu me correspondo, eu sempre mando uma mensagem dizendo, olha, eu estou conduzindo esse livro aí assim, assado, de que maneira você pode contribuir, né? E muitos se identificam com isso, né? E a gente espera que isso venha trazer frutos. Agora, com as 400 páginas já escritas, na realidade já estão 435, contei ontem. Então, nós temos um material grande aí, agora precisamos dar uma organizada nisso, ele está todo já montado numa sequência lógica, né? E para facilitar o trabalho do revisor lá em Brasília, que a gente vai contar com ele a partir de janeiro, porque ainda em dezembro tem muita coisa para fazer. Mas nós queremos que vocês fiquem aí também livres para sugerir pontos de cooperação conosco. Estou vendo que entrou aqui o Rui Donizete também, que é o nosso colega, grande motivador desse livro, um entusiasta, né, que tem feito muita coisa aproximando pessoas, sensibilizando pessoas para participarem com depoimentos, né? Deixa eu ver o que ele nos comenta aqui.
fazer uma análise com a importância da inspeção do pescado de IPS do mapa e um avanço das inovações tecnológicas de melhoria de conformidade. Olha, como eu já disse para o Rui, não sei se ele entrou agora ou se já estava conosco há mais tempo, né? Mas eu comentei do Célio, do Cícero, do Guilherme, faltou o Chicão aí, que é tão importante, que já me deu também depoimento, o Carlos Alberto da FAO, que foi do Ministério da Agricultura também há muitos anos, que também já nos deu depoimento, contando todas as trajetórias de cada um deles no Ministério da Agricultura. Então, o Ministério da Agricultura... William, eu vou te ajudar aqui, se você permitir. Então, o Rui já estava aqui, eu estava deixando para anunciar no final, o Rui aqui... perfeito, eu não vi, desculpa. Da área de aquicultura da Embrapa, né? Faço o registro também aqui da Kalinka Lessa, aqui do CNA Senar, e também da Aline Fraga, do Ministério da Pesca e Aquicultura, ou seja, são pessoas assim muito envolvidas aqui, de relevância neste setor. Eu coloquei já aqui os meus dados pessoais, assim, é muito bom, seria uma honra para a gente tê-los aqui na plataforma Blue. Então, eu deixei meus dados acima aqui, telefone, WhatsApp e tudo, eu só preciso do e-mail deles, né, para que a gente possa fazer um invite para que eles possam entrar aqui na plataforma, não só de Santos, mas das outras, são pessoas assim, de relevância, e tenho certeza que vão contribuir bastante, né? Complementando a sua resposta, e não pulando aqui o do Rui, que é muito importante, nós estamos muito envolvidos, viu, Williams, nesse assunto aqui de treinamento, né, de educação. A semana que vem nós vamos fazer um primeiro treinamento para líderes, né, em economia azul. Vai ser na Associação de Engenheiros e Arquitetos lá de Santos. Tem lá uma cobertura do jornal A Tribuna. A própria Arminda, né, vai fazer lá o que a gente chama aqui de palestra magna, comentando um pouco dos assuntos de sustentabilidade. A gente tem um interesse muito bom para isso. E já vou dizer para você que você sim será procurado por nós, porque nós assinamos há pouco um acordo de cooperação com a Unisanta em Santos. Estamos estendendo este acordo com a Universidade Instituto de Lisboa, para troca de conhecimentos, e vamos trabalhar aqui em treinamentos específicos e seguindo aqui para cursos de extensão, né, do curso superior, tanto para mestrado como pós-graduação. Então, esse assunto aqui, com certeza, poderá fazer parte aqui, temos todo o interesse aqui da grade do que a gente vai estar discutindo. Eu aviso no final, mas coube aqui essa janela aqui, antes de você completar a resposta ao Rui e dar as boas-vindas para ele. Por favor, Luiz. Desculpe ter te cortado. Reforçando um pouquinho mais do que a gente já havia comentado, né? Eu já falei sobre o Rui, né? E como em 1 hora e pouco, a gente muita coisa para falar, e talvez eu já até me desculpei de não lembrar do nome de todas as pessoas e tal, mas já resgatei aqui o nome do Carlos Alberto, do Chicão e de outros tantos aí que participam conosco, né? Participaram, e eu tenho certeza estão com muita esperança nesse projeto, né? E nós também temos até, e não tenha dúvida, respondendo a colocação do Rui, que a representatividade do Ministério da Agricultura através da divisão de pescado, a DIPS, lá como ele chama, né? Foi e ainda continua e continuará sendo de suma importância. Por que o Williams escolheu o ano de 1952, né, para iniciar essa trajetória dos 70 anos? Porque em 1952 foi publicado o Regulamento da Inspeção Industrial de Produtos de Origem Animal, como nós chamamos de RISPOA, né, a abreviação desse. É o livro que disciplinou as indústrias de laticínios, de carnes, de ovos, de pescado, enfim, né, de produtos de origem animal. Essa era a Bíblia, né, que continua até hoje sendo ovacionada, né, melhorada, complementada com o que a ciência foi descobrindo e foi modernizando em termos de conhecimento. Então, não tenha dúvida que todo o corpo técnico do Ministério da Agricultura, né, que a gente chama popularmente, os colegas do CIF, como a gente chama, né, do Serviço de Inspeção Federal, tiveram e têm ainda uma representação no Brasil em termos de regulamentação, de transferência de conhecimento, de ordenamento, vamos dizer assim, do setor industrial
absolutamente muito importantes. Foram eles que trouxeram aquela tecnologia para o Brasil, que a NASA já usava, que é o APPCC, Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, ou a sigla em inglês HACP. Por isso, o anel de borracha, um vidro. Então, a fornecedores de como vai pegar esse conjunto de peças da divisão de pescado. Então, feita essa reparação e essa exaltação ao Ministério da Agricultura, eu só queria agradecer uma vez mais o que vocês nos propiciaram aí. E estou aberto para esses treinamentos que você achar oportunos, né? Que a gente venha fazer, não tenha dúvida, né? Estamos aí disponíveis. Com certeza, com certeza. Eu não sei se você viu aqui, o seu colega professor aqui, Secomande aqui, está te mandando um abraço aqui, gostou muito da palestra. Um grande abraço para ele também. Saudades, muitos anos sem vê-lo. Gostaria de fazer... Posso só comentar uma coisa? Primeiro eu vou ler o que eu escrevi aqui, Williams, porque uma viagem fantástica pela história da pesca, um resgate absolutamente brilhante. Olha, realmente... E quando você fala em 52, né, do Expo, etc., então, eu fico pensando, 52 também foi o ano que a gente nasceu, né? Então, eu acho isso muita coincidência, eu acho que faz até parte assim de uma maneira, né, carinhosa, né, para a gente, né? Por eu ter te conhecido em Santos na época da Tecmar, de tudo que a gente conversou, passou, eu acho que a gente tem nesses 50 anos de pesca muita coisa para falar e fazer, mas você fez isso, você resgatou isso de uma maneira que eu acho que ninguém, eu posso dizer isso porque eu estou, como eu sempre falo, a pesca, a agricultura e esse nosso negócio é uma cachaça, a gente se envolve totalmente de corpo e alma, etc, etc. Então, duas coisinhas que eu queria comentar. Eu tive aqui conversando com algumas pessoas, você sabe, hoje, Williams, às 16 horas, né, vai ter a última reunião de Agro com Pesca na Fiesp, né? Então tem muita gente viajando para participar dessa última reunião, tá? Então eu acho isso também foi uma pena porque de repente, né, encavalou, deve ter muita gente ainda entrando, indo para o aeroporto ou dentro do avião, não sei. Mas o que eu gostaria de comentar, quer dizer, quando a gente fala em Carlos Alberto Mulherte Lima dos Santos, né? Ele foi um diretor na FAO em Roma, né? E um dos caras que ajudou a fazer justamente, né, o ARCP, Análise de Risco do Controle dos Pontos Críticos, ou, como você disse, o HACCP, Hazardous Analysis of Critical Control Points. Quando eu perguntei ele, e também perguntei, por um acaso, os nossos três queridos mosqueteiros, né, Célio, Cícero e Guilherme, você sabe o que eles me contaram? Olha, um estava ocupado, outro estava correndo, e eu precisava ter uma ideia nisso. Tanto o Carlos Alberto como os três falaram, pergunta o Williams, que ele sabe tudo sobre isso. Quer dizer, eu acho que quando 4 pessoas que são, eu diria assim, entre aspas, até o Chicão também, e outros tantos, né, claro, mas eu estou falando da turma da velha guarda, né? Recomendo você para eu perguntar sobre esse assunto, é porque eu acho que, olha, você pode sentir orgulho disso, Williams. Você, dentro da parte de tecnologia do pescado, é daquelas poucas pessoas que conhecem o assunto profundamente, participou de norte a sul, leste a oeste, a faroeste, de todas as coisas que foram feitas nesse país. Eu só tenho uma coisa, te dar os parabéns pelo resgate, né, desse livro e pela história e pelo conhecimento que você tem. Parabéns, meu amigo. Sinto o orgulho de ser seu amigo. Obrigado. Muito bom mesmo. William, você ia falar? Por favor, fique à vontade. O Gerson, eu estive recentemente no Piauí, né? Precisamente, né? Uma cidade chamada Parnaíba, uma cidade muito importante, a segunda maior cidade do estado lá. E tive o prazer de conhecer, visitar o interior de uma escola chamada Escola do Mar.
Então, eu vou te mandar o contato desse pessoal lá, porque eles têm lá uma sala onde tem um simulador para as pessoas fazerem treinamento de capitão, de alto mar. Então, é um negócio impressionante. Tem laboratório para processamento de pescado, né? Tem... estão preparando pessoas, porque eles estão desenvolvendo, já construíram lá um cais imenso, né, para dar apoio em atividades portuárias lá que eles querem fazer, com retroáreas e tudo mais, né? Então, e criaram essa escola do mar, onde os alunos podem tirar no terceiro ano do colegial, alguma coisa assim, do segundo grau, né, uma pequena especialização, vamos dizer assim, em comércio exterior, outras já com conhecimento bastante em termos de comando de embarcação, esse tipo de coisa, ou seja, um negócio que eu assustei quando eu vi aquela instalação. Vou te mandar uma foto até de lá para você ver. Então, pessoal, para você também ter no seu cadastro e, quem sabe, motivá-los de alguma forma a se integrar aí em projetos que vocês vejam como importantes, seja na divulgação de conhecimento, né, que a gente já está comprometido contigo a fazer, né, entre outras coisas que possam ser somatórias também. Muito bom, excelente, muito bom mesmo. Pessoal, mais algum comentário? Rui, Kalinka, a Aline, o próprio Secomande, o Matias também está por aqui. Senão a gente vai encerrando aqui. E, mais uma vez, eu enfatizo aqui o convite a todos vocês, para quem não esteja ainda, né, a participar da nossa plataforma. Será um prazer, além do Williams, é claro, será um prazer muito grande tê-los aqui no nosso Blue. O Blue, mais uma vez, né, não é só uma plataforma de sustentabilidade, né? A gente tem história, né? A exemplo do Williams aqui, essa história fantástica aqui. Nós temos, por exemplo, citar aqui os dois exemplos aqui, o Eduardo Lustosa, né, que ele é um doutor em hidrovias, né? Já trouxe aqui toda a história da hidrovias aqui no nosso país, envolvido nesse assunto aqui do túnel lá, Santos Guarujá, com a sua experiência. Temos aqui o próprio Secomande, que eu comentei aqui, que o mês passado teve 1 milhão de visualizações do seu livro, também sem fins lucrativos, a respeito da história dos fortes, um deles sendo trabalhado, aliás, 2 deles sendo trabalhados aí para quem sabe, colocar o primeiro patrimônio da Unesco aqui no estado de São Paulo, né, que é uma luta aí que ele vem fazendo há muitos anos. Tem a própria Ana, né, Ana Lavartz aqui, que tem 30 anos de IBAMA e conhece toda a história do IBAMA e deve ter uma conversa com você em algum momento. Então, tem gente assim, não só no braço, né, para ajudar, mas tem gente que tem experiência muito grande aqui. Isso nos envaidece bastante, contar assim com amigos e pessoas tão importantes aqui para a gente. Muitíssimo obrigado, de verdade. Ok. Obrigado, então, uma vez mais. Tá bom, então. Um abraço a todos e fico à disposição. Tudo de bom para todos. Obrigado. Um abraço. Saúde. Tchau.